Os alarmes de segurança uivaram pelos corredores do Pentágono, seus uivos penetrantes ecoando nas paredes de mármore como o grito de morte dos segredos mais sagrados da América. A Major Helena Rodrigues caminhava entre dois guardas armados, os pulsos presos por contenções de padrão militar que pareciam quase teatrais contra sua pequena compleição. Seu cabelo castanho claro estava preso num coque alto e desalinhado, com cachos soltos emoldurando um rosto que pertenceria mais a uma revista de moda do que a um tribunal de crimes de guerra. A camiseta cinza ajustada e as calças militares escuras que vestia contrastavam fortemente com os uniformes de gala ao seu redor. 15 pares de olhos acompanharam seus movimentos quando ela entrou na sala de briefing mais segura do Pentágono. Não eram observadores comuns. Eram os predadores do topo da hierarquia militar dos Estados Unidos, almirantes cujas decisões moldaram conflitos globais e generais cujos nomes apareciam em livros de história classificados. Cada rosto trazia as marcas gastas de décadas, tomando decisões de vida ou morte nas sombras. O almirante Marcus Stone sentava-se no centro da mesa curva, sua figura maciça preenchendo a poltrona de couro como um monumento à autoridade militar. Sua cabeça raspada brilhava sob as duras luzes fluorescentes, e a camiseta militar verde floresta esticada sobre o peito largo exibia décadas de condecorações de combate. Aos 58 anos, impunha respeito pela mera presença, o tipo de homem que jamais ouvira não de alguém com menos estrelas que ele. Major Rodrigues, sua voz trovejou pelo recinto, cada palavra cuidadosamente medida para demonstrar controle absoluto. Você está acusada do crime mais hediondo possível para alguém que veste o uniforme da nossa nação. Traição. As telas enormes atrás dele exibiam documentos classificados em letras vermelhas gritantes. Alerta de violação de segurança nível 1. 12 agentes desaparecidos. Abaixo disso, carimbos de tempo mostrando os registros de acesso ao computador do terminal pessoal de Helena às 2h37. Precisamente quando um comboio de operadores especiais americanos foi emboscado no deserto sírio. Helena permaneceu perfeitamente ereta apesar das contenções, seus olhos verdes sem jamais desviarem do olhar de Stone. Havia algo desconcertante em sua compostura, não a resignação do culpado nem o pânico do inocente, mas a quietude de quem calcula variáveis numa equação que ninguém mais consegue ver. Seu computador acessou nossos arquivos operacionais mais sensíveis, exatamente no momento em que nosso pessoal caminhou para o que só pode ser descrito como uma armadilha cuidadosamente orquestrada, continuou Stone, levantando-se da cadeira para se impor sobre a sala. 12 dos melhores guerreiros da América estão desaparecidos, presumivelmente mortos, porque alguém neste prédio os entregou. A coronel Sarah Mitchell inclinou-se à frente de sua posição à direita de Stone. Aos 45 anos, era a principal especialista em cibersegurança do Pentágono. Seus traços afiados refletiam anos caçando fantasmas digitais através de redes classificadas. Os logs de acesso são irrefutáveis, Major. Seu terminal, suas credenciais de segurança, sua confirmação biométrica. As evidências não poderiam ser mais claras. O general Harrison Webb, presidente do tribunal, consultou seu tablet com a precisão metódica de quem passou 35 anos ponderando provas em cortes militares. Seu bigode grisalho estremeceu levemente enquanto revisava as acusações. Major Rodrigues, como responde a essas alegações? A voz de Helena carregava um leve sotaque que acrescentava uma elegância inesperada às suas palavras. Mantenho minha inocência, senhor. Eu não estava no meu terminal no horário indicado nesses registros. A risada de Stone foi áspera e cortante. Claro que estava. Os scanners biométricos não mentem, Major. Suas impressões digitais, sua varredura de retina, seu padrão de voz, tudo confirmado. A menos que esteja sugerindo que nossos sistemas de segurança mais avançados foram de alguma forma comprometidos por forças desconhecidas. Na verdade, almirante, disse Helena em voz baixa. É exatamente isso que estou sugerindo.
A sala explodiu em murmúrios. O capitão Miguel Torres, ajudante de ordens de Stone, remexeu-se desconfortável na cadeira. Aos 32 anos, havia seguido a trajetória de carreira de Stone com lealdade absoluta. Mas algo naquele interrogatório parecia diferente. Havia um ardor no semblante de seu comandante que parecia inadequado para circunstâncias tão graves. O Dr. Richard Phillips, psicólogo militar designado para avaliar o estado mental de Helena, fazia anotações cuidadosas em seu tablet. Seu olhar treinado captava microexpressões que outros não percebiam. A forma como as pupilas de Helena permaneciam estáveis sob estresse, o padrão de respiração controlada de alguém que geria suas respostas fisiológicas, a leve inclinação da cabeça que sugeria escuta ativa em vez de postura defensiva. As evidências contra você são esmagadoras, pressionou Stone, contornando a mesa para ficar diretamente à frente de Helena. Sua figura imponente projetou uma sombra sobre sua pequena forma. 12 homens estão mortos por causa da sua traição. A única pergunta que resta é: por quê? Quanto pagaram a você? Há quanto tempo vem traindo seus irmãos e irmãs de armas? Se assistir alguém ser falsamente acusado de traição, enquanto o verdadeiro traidor preside o julgamento faz seu sangue ferver, você está no lugar certo. Clique no botão de gostei agora mesmo para apoiar histórias de heróis ocultos que lutam contra a corrupção de dentro do sistema. Inscreva-se e ative o sino de notificações, porque o que Helena revelará a seguir fará você questionar tudo o que pensa saber sobre lealdade e traição. Esta história prova que, às vezes, os inimigos mais perigosos vestem o uniforme de aliados. O equipamento tático de Helena havia sido confiscado durante sua prisão, mas os investigadores observaram que seu material pessoal incluía dispositivos de comunicação de nível militar, com recursos avançados de criptografia e tecnologia de conectividade via satélite. Seu tablet reforçado utilizava protocolos de segurança testados em campo de batalha, com múltiplas camadas de autenticação projetadas especificamente para operações de inteligência de alto risco. Esses dispositivos mantinham a transmissão segura de dados, mesmo sob as condições mais hostis, com telas reforçadas capazes de suportar pressão extrema e interferência eletromagnética que inutilizaria completamente qualquer equipamento civil padrão. Almirante, disse Helena, sua voz cortando a atmosfera hostil como uma lâmina. Posso perguntar há quanto tempo estão monitorando minhas atividades? Os olhos de Stone se estreitaram. Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta relevante. Se realmente sou a ameaça à segurança que o senhor acredita, certamente a inteligência militar vem acompanhando meus movimentos, comunicações e atividades há algum tempo. Estou curiosa sobre a extensão dessa vigilância. A Coronel Mitchell consultou seus arquivos. Protocolos de monitoramento padrão estão em vigor para todo o pessoal com o seu nível de autorização, Major. Nada além dos parâmetros normais. Nada além do normal, repetiu Helena pensativamente. Então, sem vigilância reforçada, apesar das suas preocupações com a segurança operacional, nenhuma análise adicional sobre o pessoal com acesso a informações críticas de missão. O general Webb franziu o senho. Major, a senhora não está exatamente em posição de questionar nossos protocolos de segurança. Com todo respeito, senhor, respondeu Helena. Estou tentando entender como uma violação dessa magnitude poderia ocorrer, sem acionar os alertas automáticos que deveriam ser padrão para qualquer acesso não autorizado a materiais classificados. O tom de Helena permaneceu respeitoso, mas havia algo por baixo, uma profundidade de conhecimento que não deveria existir em alguém de seu posto e posição. Stone deu um passo à frente, sua figura maciça tentando intimidar pela proximidade. Está tentando desviar até a atenção de seus próprios crimes, um truque clássico de alguém pego em flagrante. É mesmo? Perguntou Helena. Porque alguém com treinamento real em inteligência saberia que a melhor forma de evitar suspeitas depois de cometer traição seria desaparecer imediatamente, não ficar para encarar um tribunal.
Certamente não pediria para examinar as provas contra si mesma. O capitão Torres se viu inclinando-se para a frente, apesar de sua lealdade a Stone. A lógica dela era sólida, mesmo que ele não quisesse admitir. Por que uma pessoa culpada procuraria ativamente prolongar sua exposição ao escrutínio? O Dr. Phillips fez outra anotação. A linguagem corporal de Helena não mostrava sinais de engano, nenhuma microexpressão de culpa, nenhuma resposta fisiológica de estresse associada à mentira sob pressão. Suas perguntas demonstravam um entendimento sofisticado de protocolos de inteligência que iam muito além do que seu registro oficial de treinamento indicava. Seu argumento seria mais convincente se não tivéssemos provas irrefutáveis de sua culpa, disse Stone, voltando à cadeira. Os registros de acesso, o cronograma, as informações operacionais claramente fornecidas às forças inimigas, tudo aponta para uma única conclusão. Aponta mesmo? Perguntou Helena. Almirante, o senhor mencionou que 12 operadores estão desaparecidos, presumidamente mortos. Essa presunção foi confirmada? Corpos foram recuperados? Houve confirmação oficial do governo sírio ou de nossos ativos de inteligência na região? A pergunta pairou no ar como fumaça de uma arma disparada em falso. O maxilar de Stone se contraiu visivelmente. Essa informação é classificada acima do seu nível de autorização, Major. Convenientemente, replicou Helena, já que sou eu quem está sendo acusada de comprometer exatamente essas operações. Sua voz permaneceu firme, mas seus olhos verdes continham uma nitidez que fez vários membros do tribunal se remexerem nas cadeiras. Se realmente sou responsável pelas mortes deles, os detalhes de seu destino não seriam relevantes para estes procedimentos. A coronel Mitchell ergueu os olhos dos arquivos. Major, os níveis de classificação existem para garantir a segurança operacional. Não podemos comprometer esforços de resgate em andamento ou a coleta de inteligência revelando detalhes sensíveis. Esforços de resgate, repetiu Helena. Então, os 12 operadores não estão realmente confirmados como mortos. Estão desaparecidos e há operações ativas tentando localizá-los. Isso muda consideravelmente a linha do tempo, não muda? O rosto de Stone ficou vermelho acima de sua camisa militar verde. A linha do tempo não muda nada. Sua traição colocou esses homens em perigo, estejam eles vivos ou mortos. Na verdade, almirante, muda tudo. Porque se as operações de resgate ainda estão em andamento, isso significa que os parâmetros originais da missão ainda podem estar em vigor. E se for esse o caso, então alguém nesta sala sabe muito mais sobre essas operações do que está admitindo. A acusação percorreu o salão como uma descarga elétrica. O general Webb levantou a mão pedindo silêncio. Major Rodrigues, a senhora está perigosamente próxima de fazer acusações contra este tribunal. Aconselho-a fortemente a reconsiderar sua abordagem. Não estou fazendo acusações, senhor, respondeu Helena. Estou apenas fazendo perguntas que deveriam ter sido feitas desde o início. Por exemplo, por que fui presa antes que qualquer tentativa fosse feita para determinar se o meu computador havia sido comprometido por forças externas? Por que o meu terminal não foi submetido a uma análise forense antes que as provas fossem apresentadas como conclusivas? Por que estamos prosseguindo com um tribunal de traição quando as supostas vítimas dessa traição nem sequer foram confirmadas como baixas? O capitão Torres se pegou fazendo anotações, apesar de si mesmo. As perguntas eram metódicas, lógicas e profundamente perturbadoras. Ele havia presumido que as provas contra Helena eram irrefutáveis, mas suas perguntas revelavam lacunas na investigação que pareciam quase deliberadamente ignoradas. O Dr. Phillips pousou o tablet e passou a observar Helena com fascinação profissional. Major, sua linha de questionamento sugere familiaridade extensa com protocolos de inteligência e procedimentos investigativos. Onde adquiriu esse conhecimento? Helena encontrou seu olhar diretamente. A inteligência militar me ensinou a fazer as perguntas certas, doutor. Talvez tenham me ensinado bem demais.
Stone bateu a mão sobre a mesa, o som ecoando como disparo de arma. Chega de jogos, Major. Você está aqui porque traiu seu juramento, seu país e seus companheiros de armas. Nenhuma quantidade de perguntas inteligentes mudará esse fato. Então não se importará se eu demonstrar exatamente como alguém poderia ter comprometido o acesso ao meu computador sem meu conhecimento ou participação, disse Helena calmamente. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Stone se voltaram para a Coronel Mitchell, que parecia igualmente incerta. O que está propondo? Perguntou Mitchell. Dê-me acesso a um terminal seguro, respondeu Helena. Permita-me mostrar exatamente como a violação ocorreu. Se eu for a traidora que acredita ser, só poderei mostrar técnicas padrão de invasão que qualquer pessoa razoavelmente habilidosa poderia empregar. Mas, se eu puder demonstrar métodos que exigem conhecimento especializado e acesso interno, isso pode sugerir explicações alternativas para as provas apresentadas contra mim. O general Webb conferenciou em voz baixa com seus assessores antes de responder. Isso é altamente irregular, Major. Não podemos permitir que alguém acusado de traição acesse sistemas classificados. Então usem um sistema isolado, replicou Helena. Algo sem conectividade de rede, carregado apenas com arquivos fictícios que espelhem a estrutura das nossas redes classificadas reais. Se eu puder mostrar como a violação ocorreu, usando apenas informações disponíveis publicamente, então saberão que sou culpada. Mas, se eu demonstrar técnicas que exigem conhecimento interno, Helena deixou a implicação pairar no ar. A objeção de Stone foi imediata e furiosa. Isso não passa de uma tática desesperada para ganhar tempo. Já temos todas as provas necessárias para uma condenação. Almirante, disse o capitão Torres calmamente, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Se a Major Rodrigues pode provar sua inocência através de uma demonstração técnica, não seria preferível a executar alguém que possa ter sido falsamente acusado? As palavras do jovem oficial carregaram um peso inesperado. Stone se voltou para ele com fúria. Capitão Torres, lembre-se do seu lugar nestes procedimentos. Mas Torres havia encontrado sua coragem. Sim, senhor. Meu lugar é garantir que a justiça seja feita, não apenas uma resolução conveniente. O Dr. Phillips assentiu lentamente. De um ponto de vista psicológico, a disposição da Major Rodrigues em submeter-se a uma análise técnica reforça suas alegações de inocência. Indivíduos culpados geralmente buscam evitar mais exames das provas, não solicitá-los. Helena observava atentamente a mudança de dinâmica ao redor da mesa. A crescente agitação de Stone, a curiosidade profissional de Mitchell, as dúvidas emergentes de Torres, o interesse analítico de Phillips. Cada reação revelava algo sobre o jogo maior em andamento. Tenho mais uma pergunta antes de prosseguirmos, disse Helena, dirigindo suas palavras ao tribunal como um todo, e não a Stone especificamente. Alguém verificou se os 12 operadores desaparecidos realmente estavam seguindo os parâmetros da missão, que supostamente foram comprometidos? Ou é possível que estivessem operando sob ordens completamente diferentes? A pergunta atingiu a sala como um disparo de morteiro. O rosto de Stone empalideceu, e em seguida ficou ainda mais vermelho do que antes. Essa informação é classificada além do seu nível de autorização. O que nos leva de volta à questão fundamental, continuou Helena. Como posso ser culpada de comprometer uma missão cujos parâmetros eu nem tenho autorização para conhecer? Como posso ser responsável por trair detalhes operacionais aos quais, em primeiro lugar, não deveria ter acesso? A Coronel Mitchell digitava rapidamente em seu tablet, cruzando o nível de autorização de Helena com os materiais classificados que ela supostamente havia acessado. Sua expressão ficou cada vez mais preocupada à medida que examinava os dados. Almirante, disse Mitchell lentamente, a Major Rodrigues levanta um ponto válido. Seu nível de autorização não deveria permitir acesso aos parâmetros operacionais específicos que foram supostamente comprometidos.
Os registros de acesso mostram que suas credenciais foram usadas para visualizar arquivos que, tecnicamente, deveriam ter sido bloqueados pelos protocolos de segurança. O maxilar de Stone se contraiu em silêncio por vários segundos antes que ele respondesse. Obviamente, a violação foi mais extensa do que acreditávamos inicialmente. Ela deve ter encontrado uma maneira de escalar seus privilégios. Isso seria visível nos registros do sistema, contrapôs Mitchell. A escalada de privilégios deixa impressões digitais impossíveis de apagar completamente. Deverei ser capaz de rastrear exatamente como tal escalada ocorreu. Helena assentiu. Coronel Mitchell, aprecio sua abordagem analítica. Talvez também pudesse verificar se os registros de acesso mostram alguma outra atividade anômala durante o período em questão. Se alguém estava usando minhas credenciais para acessar materiais classificados, pode ter deixado outros rastros de sua presença. A especialista em cibersegurança já mergulhava mais fundo na análise, seus instintos profissionais superando a presunção de culpa que havia guiado o início dos procedimentos. Há algumas irregularidades nas sequências de registro de tempo, admitiu ela. Nada conclusivo, mas vale a pena investigar mais a fundo. A agitação de Stone tornava-se cada vez mais evidente para todos na sala. Coronel Mitchell, disse ele com impaciência. Temos provas claras da culpa da Major Rodrigues. Essas caçadas a fantasmas não servem a outro propósito além de atrasar a justiça. O general Webb interveio. Se há questões legítimas sobre as provas, temos a obrigação de abordá-las. A integridade do nosso sistema de justiça depende de uma investigação minuciosa, não de uma resolução apressada. Helena observava cuidadosamente a reação de Stone. Sua pressa em concluir o julgamento começava a se tornar um problema, chamando a atenção de um modo que sugeria motivações mais profundas. Um comandante verdadeiramente inocente, buscando justiça por soldados caídos, acolheria qualquer investigação que pudesse revelar a verdade. Proponho um breve recesso, anunciou Webb. Coronel Mitchell, quero que conduza uma análise forense completa dos registros de acesso e da atividade do sistema durante o período relevante. Dr. Phillips, continue sua avaliação psicológica. Capitão Torres, revise a linha do tempo operacional e procure discrepâncias ou anomalias. Stone levantou-se bruscamente. General Webb, com todo respeito, não precisamos perder tempo com investigações elaboradas. As provas são claras, o crime é evidente e a justiça exige ação imediata. A justiça exige investigação completa, almirante, respondeu Webb com firmeza. Reconduziremos a sessão em 2 horas, quando a Coronel Mitchell apresentar suas constatações preliminares. Enquanto os membros do tribunal começavam a se dispersar, Helena permaneceu sentada, suas restrições dificultando qualquer movimento. O capitão Torres aproximou-se dela com evidente hesitação. Major Rodrigues, disse em voz baixa. Preciso perguntar algo fora do registro. Helena levantou o olhar, seus olhos verdes penetrantes fixando-se nele. Sim, capitão. Os parâmetros operacionais da missão na Síria. A senhora parece saber coisas sobre eles que não aparecem em nenhum material de instrução que eu tenha visto. Como isso é possível? Helena permaneceu em silêncio por um longo momento antes de responder. Capitão Torres, o que sabe sobre a Intelligence Support Activity? A pergunta atingiu Torres como um balde de água fria. A ISA era uma das unidades mais secretas do Exército, tão confidencial que sua própria existência era oficialmente negada. E eu não tenho autorização para informações sobre organizações que podem ou não existir, respondeu ele. Claro que não, disse Helena suavemente. Mas hipoteticamente, se uma organização dessas existisse e se ocasionalmente colocasse agentes infiltrados de longo prazo dentro de unidades militares convencionais para missões de observação estendidas, esses agentes poderiam ter acesso a informações que parecessem inconsistentes com seu posto e posição aparentes. Torres sentiu seu mundo girar sobre o próprio eixo.
Você está dizendo que... Não estou dizendo nada, capitão, interrompeu Helena com calma. Estou apenas sugerindo que pode haver explicações para aparentes inconsistências que vão além das conclusões óbvias. Você percebeu aquele detalhe sobre as mensagens criptografadas? Comente abaixo se notou a pista de que Helena é mais do que aparenta ser. Compartilhe este vídeo antes da grande revelação. Seus amigos precisam ver como uma estrategista mestre age sob pressão. Os próximos 10 minutos vão mudar tudo o que você achava que sabia sobre este caso. Durante o recesso, Helena foi levada para uma área de detenção segura enquanto a investigação continuava. Através do vidro reforçado, ela podia ver analistas trabalhando freneticamente em terminais de computador, mergulhando mais fundo nos registros do sistema e nos históricos de comunicações. O nível de atividade sugeria que estavam encontrando elementos que complicavam a narrativa simples de sua culpa. A Coronel Mitchell saiu do centro de análise com uma expressão profundamente preocupada e aproximou-se do almirante Stone, que andava de um lado para o outro no corredor como um predador enjaulado. Almirante, temos um problema. A voz de Stone estava tensa. Que tipo de problema? Quanto mais fundo cavamos nos registros do sistema, mais anomalias encontramos. Os padrões de acesso não correspondem ao comportamento normal de uso da Major Rodrigues. As sequências de tempo indicam ferramentas automatizadas, não entrada humana. E há comunicações criptografadas embutidas nos fluxos de dados que se originaram completamente fora da nossa rede. O rosto de Stone ficou vermelho escuro. Está sugerindo que nossos sistemas de segurança foram comprometidos por forças externas? Estou sugerindo que essa é uma possível explicação para as evidências que estamos vendo, respondeu Mitchell. Outra possibilidade é que alguém com conhecimento íntimo dos nossos sistemas tenha criado deliberadamente um falso rastro apontando para a Major Rodrigues. O maxilar de Stone se moveu em silêncio antes que ele respondesse. Coronel, entendo seu desejo de ser minuciosa, mas não podemos permitir que teorias conspiratórias enfraqueçam provas claras. A Major Rodrigues tinha meios, motivo e oportunidade. Os registros de acesso a colocam na cena do crime. Isso deveria ser suficiente para uma condenação. Mitchell estudou o rosto de Stone com atenção. Almirante, qual seria o motivo da Major Rodrigues? Não encontramos nenhuma evidência de ganho financeiro, nem comunicações com agentes estrangeiros, nem sinais de coerção ou chantagem. Que razão ela teria para cometer traição? A pergunta pairou no ar, sem resposta. Stone virou-se, aparentemente para verificar seu telefone seguro. Mas Mitchell percebeu que suas mãos tremiam levemente. O capitão Torres juntou-se a eles no corredor, sua própria investigação levantando novas dúvidas. Almirante, estive revisando a linha do tempo operacional da missão na Síria. Há algumas discrepâncias que gostaria de discutir. A resposta de Stone foi cortante. Que tipo de discrepâncias? Os materiais de instrução da missão mostram um conjunto de parâmetros, mas as ordens de implantação nos arquivos classificados mostram coordenadas, horários e objetivos diferentes. É como se houvesse duas missões distintas planejadas para o mesmo período. Os olhos de Mitchell se arregalaram. Isso explicaria as anomalias nos padrões de acesso. Se alguém estava conduzindo uma operação paralela, precisaria acessar arquivos de ambos os conjuntos de missões, criando as assinaturas de dados incomuns que estamos vendo. O telefone de Stone vibrou com uma mensagem criptografada. Ele leu rapidamente e seu rosto empalideceu a cada linha. Com licença, disse abruptamente, afastando-se dos outros. Mitchell e Torres trocaram olhares. Capitão, disse Mitchell em voz baixa. O quanto conhece o almirante Stone? Trabalho com ele há 3 anos, respondeu Torres. Tem sido como um mentor para mim, mas recentemente seu comportamento mudou. Mais reservado, mais agitado. Atribuí isso ao estresse da situação na Síria, mas agora começo a me perguntar se há algo mais acontecendo. Através do vidro de segurança,
Helena observava as interações no corredor com interesse profissional. Ela sabia ler linguagem corporal e microexpressões o suficiente para entender que a investigação estava revelando complicações que ameaçavam a narrativa simples de sua culpa. A crescente agitação de Stone era particularmente reveladora. Comandantes inocentes normalmente não reagiam com tamanho desconforto a investigações detalhadas de possíveis traições. O Dr. Phillips apareceu ao lado da área de contenção, seu tablet cheio de anotações psicológicas. Major Rodrigues, gostaria de continuar nossa avaliação, se permitir. Helena assentiu. Claro, doutor. Suas respostas ao estresse durante esses procedimentos têm sido atípicas, observou ele. A maioria dos indivíduos enfrentando acusações de traição demonstraria ansiedade elevada, comportamento defensivo ou colapso emocional. A senhora permaneceu notavelmente composta. Como explica isso? Helena considerou a pergunta com cuidado. Doutor, fui treinada para gerenciar respostas ao estresse em situações de alta pressão. Faz parte do condicionamento militar padrão. Sim, respondeu Phillips. Mas o seu nível de controle indica um treinamento que vai muito além da preparação militar comum. As técnicas que está usando para regular suas respostas fisiológicas são consistentes com condicionamento psicológico avançado, normalmente reservado para agentes de inteligência ou pessoal de operações especiais. Talvez eu seja apenas naturalmente calma sob pressão, sugeriu Helena. Phillips sorriu. Major, avaliei milhares de militares em 20 anos de serviço. Seu perfil psicológico é consistente com indivíduos que passaram por treinamento especializado em resistência ao estresse, interrogatório, sobrevivência e compartimentalização emocional. Essas não são características naturais, são habilidades aprendidas que exigem um condicionamento extenso. Helena o fitou diretamente. O que está sugerindo, doutor? Estou sugerindo que seu registro oficial de serviço pode não refletir todo o escopo do seu treinamento e experiência, e, se for esse o caso, isso levanta questões interessantes sobre o verdadeiro motivo de estar aqui e o que realmente está acontecendo com essa investigação. Antes que Helena pudesse responder, alarmes começaram a soar por todo o Pentágono. Luzes vermelhas piscavam nos corredores enquanto o pessoal de segurança se movia com urgência. Através do vidro, Helena viu analistas abandonando seus postos e correndo para estações de emergência. A Coronel Mitchell voltou às pressas para a área de contenção, o rosto tenso. Temos uma situação. Alguém está tentando invadir ativamente nossas redes mais seguras. O ataque começou há 20 minutos e está se intensificando rapidamente. Helena levantou-se devagar, limitada pelas algemas. Coronel, que tipo de ataque estamos enfrentando? Um assalto sofisticado e coordenado em múltiplos vetores de sistema. Quem quer que esteja fazendo isso tem conhecimento íntimo de nossos protocolos de segurança e da arquitetura da rede. Eles estão atravessando nossas defesas como se tivessem um mapa. Estão acessando os mesmos sistemas que foram supostamente comprometidos no meu caso? Mitchell hesitou, percebendo a implicação. Sim, o ataque está focado especificamente nos bancos de dados de inteligência relacionados às operações no Oriente Médio. Eles estão mirando exatamente os mesmos arquivos que você foi acusada de roubar. A voz de Helena carregava um leve tom de urgência. Coronel, preciso que rastreie os vetores do ataque e compare com os padrões de acesso da minha suposta violação. Se as técnicas forem semelhantes, isso sugere que o mesmo indivíduo ou organização foi responsável por ambos os incidentes. Major, você não está exatamente em posição de dirigir nossa resposta cibernética, respondeu Mitchell, mas seu tom carecia de convicção. Na verdade, coronel, disse Helena com firmeza, posso ser a única pessoa neste prédio capaz de ajudá-la a deter esse ataque. Porque tenho a sensação de que está sendo conduzido pelas mesmas pessoas que me incriminaram por traição.
A sala ficou em silêncio, exceto pelos alarmes. Mitchell olhou para Helena com uma nova avaliação, enxergando além das restrições e das acusações, avaliando a mulher em si. O que você não está nos dizendo, Major? Os olhos verdes de Helena tinham uma profundidade que parecia muito mais antiga que sua idade aparente. Coronel Mitchell, o que sabe sobre operações de inteligência disfarçadas tão secretas que nem aparecem em registros oficiais? Antes que Mitchell pudesse responder, o almirante Stone irrompeu na área, o rosto avermelhado de pânico e esforço. Coronel Mitchell, preciso que desligue imediatamente todas as conexões externas da rede. Estamos sob ataque e precisamos isolar nossos sistemas. Almirante, desligar as conexões externas não vai deter um ataque que já está dentro da rede. Precisamos rastrear a origem e contra-atacar. A agitação de Stone estava cada vez mais evidente. Apenas siga ordens, coronel. Desligue tudo. Helena observava o comportamento de Stone atentamente. Almirante, desligar as conexões externas também nos impediria de rastrear os atacantes até sua fonte. Isso permitiria que completassem a missão e escapassem sem consequências. É isso que realmente quer? Stone virou-se para ela furioso. Você não está em posição de questionar decisões táticas, traidora. Mas estou em posição de observar que suas decisões táticas parecem projetadas para ajudar os atacantes, e não para detê-los, respondeu Helena com calma. A acusação pairou no ar como uma bomba não detonada. O capitão Torres, a coronel Mitchell e o Dr. Phillips se viraram para encarar Stone, cujo rosto passou do vermelho ao pálido em segundos. Almirante, disse Torres lentamente. A Major Rodrigues tem um ponto. O protocolo padrão para esse tipo de ataque seria manter a conectividade enquanto aplicamos contramedidas. Cortar o acesso externo protegeria os atacantes mais do que a nós. As mãos de Stone agora tremiam visivelmente. Capitão Torres, você obedecerá às ordens sem questionar. Sim, senhor, respondeu Torres, mas seus olhos permaneceram fixos em seu comandante, cheios de suspeita crescente. Helena aproveitou o momento. Almirante Stone, tenho uma pergunta para o senhor. Há quanto tempo o senhor recebe pagamentos de serviços de inteligência estrangeiros? A pergunta explodiu pela sala como uma granada de luz. Stone cambaleou para trás, como se tivesse levado um golpe físico. Como ousa me acusar de... Não estou acusando o senhor de nada, almirante, interrompeu Helena com calma. Estou apenas fazendo uma pergunta com base nas evidências que observei. Suas tentativas desesperadas de apressar este tribunal, sua resistência a uma investigação completa, suas decisões táticas que favorecem os atacantes. Esses comportamentos são consistentes com alguém que tem um interesse pessoal em impedir que a verdade venha à tona. A coronel Mitchell já se movia em direção ao seu terminal seguro, os dedos voando sobre o teclado enquanto iniciava o rastreamento do ataque em andamento. Almirante, disse ela, a Major Rodrigues está certa quanto à resposta tática. Estou mantendo a conectividade da rede e implementando contramedidas ativas. Stone avançou em direção a ela com uma postura ameaçadora. Coronel, eu lhe dei uma ordem direta. A voz de Helena cortou a tensão como uma lâmina. Coronel Mitchell, verifique os registros de acesso pessoal do almirante Stone dos últimos 6 meses. Dê atenção especial a quaisquer comunicações com servidores externos ou atividades incomuns de transferência de arquivos. Stone avançou contra a área de contenção de Helena, seu corpo maciço movido por desespero e fúria. Mas o capitão Torres se interpôs, sua mão instintivamente indo para o coldre. Almirante, acho melhor recuar e se acalmar, disse ele com firmeza, mesmo diante da magnitude do que estava acontecendo. Os olhos de Stone percorriam a sala, observando os rostos que agora o encaravam com desconfiança e compreensão crescente. A fachada cuidadosa que ele havia mantido por meses estava desmoronando diante de todos. Isto é uma loucura, disse ele, mas sua voz carecia de convicção.
Vocês estão sendo manipulados por uma agente de inteligência treinada. Não percebem o que ela está fazendo. Helena sorriu pela primeira vez desde que entrara no Pentágono naquela manhã. Não foi um sorriso agradável. Almirante, acabou de cometer um deslize muito interessante. Como sabia que eu era uma agente de inteligência treinada? Essa informação não aparece em nenhum lugar do meu registro oficial de serviço. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som das teclas de Mitchell enquanto ela se aprofundava nos registros do sistema. O rosto de Stone alternava entre pânico, raiva e a percepção de que sua teia de enganos estava se desfazendo. Almirante Marcus Stone, disse Helena, sua voz carregando uma autoridade que parecia preencher a sala, apesar das restrições físicas. O senhor está sob suspeita de traição, espionagem e conspiração para cometer assassinato de pessoal militar dos Estados Unidos. Capitão Torres, recomendo que prenda imediatamente o almirante Stone enquanto a coronel Mitchell conclui sua análise das provas. Torres olhou para Stone, o homem que havia sido seu mentor e modelo, e depois para Helena, que parecia compreender muito mais do que todos ali. Almirante Stone, senhor, vou ter que pedir que entregue sua arma e se submeta à detenção até o fim da investigação. A mão de Stone moveu-se em direção à arma, mas Torres era mais jovem e rápido. Em segundos, Stone foi desarmado e contido, os papéis completamente invertidos em relação a 1 hora antes. A coronel Mitchell levantou o olhar do terminal, com choque e triunfo em igual medida. Encontrei. Os códigos de acesso pessoais do almirante Stone foram usados para se comunicar com servidores externos registrados por uma empresa de fachada ligada a serviços de inteligência hostis. Os pagamentos sobre os quais a major perguntou estão aqui. 2,7 milhões de dólares transferidos ao longo de 18 meses em troca de informações classificadas. Helena assentiu com uma satisfação sombria. Coronel, acredito que também descobrirá que o almirante Stone foi responsável por criar as falsas evidências contra mim e por marcar este tribunal exatamente na hora em que seus cúmplices lançariam o ataque cibernético final contra nossos sistemas. Eu seria o bode expiatório conveniente enquanto os verdadeiros criminosos concluíam sua missão. O Dr. Phillips observava Helena com fascínio profissional e respeito crescente. Major Rodrigues, ou seja lá quem você realmente é, preciso perguntar: há quanto tempo sabia das atividades do almirante Stone? Os olhos verdes de Helena refletiam profundezas que sugeriam experiências muito além de sua idade e patente aparentes. Doutor, o que estou prestes a lhe dizer exige autorizações de segurança que a maioria das pessoas nesta sala não possui. Mas, dadas as circunstâncias, acho que é hora de completa honestidade. Ela olhou para cada pessoa na sala, uma a uma, antes de continuar. Meu nome é Helena Rodrigues, mas eu não sou realmente uma major da inteligência militar. Sou uma agente infiltrada da Intelligence Support Activity e venho investigando a traição do almirante Stone nos últimos 18 meses. A revelação atingiu a sala como um trovão em céu limpo. Torres afundou pesadamente na cadeira mais próxima, com sua visão de mundo completamente abalada. Mitchell parou de digitar e olhou para Helena com uma nova compreensão. Phillips fazia anotações rápidas em seu tablet. O perfil psicológico de Helena finalmente fazia sentido. Os 12 operadores desaparecidos na Síria, continuou Helena, não estão desaparecidos. Eles estão conduzindo uma operação de contra-inteligência projetada para desmantelar a rede de contatos e cúmplices do almirante Stone. Todo este tribunal foi uma armadilha cuidadosamente planejada para forçar o almirante a se expor enquanto seus associados tentavam o último roubo de dados. Stone, agora imobilizado na mesma cadeira onde Helena havia estado sentada, olhou para ela com ódio e uma ponta de respeito. Há quanto tempo você sabe? Helena sorriu friamente, profissional. Almirante, eu sei desde o dia em que o senhor me convidou para o seu círculo interno de oficiais de confiança. Cada conversa que tivemos,
Cada pedaço de informação que o senhor compartilhou com seus contatos, cada pagamento recebido, tudo foi monitorado e registrado. Mas as provas contra você eram perfeitas, protestou Stone. Os registros de acesso, o horário, a perícia digital. Como conseguiu falsificar tudo isso? Eu não falsifiquei nada, almirante. Quem fez isso foi o senhor. Criou provas falsas para me incriminar porque seus controladores exigiram um bode expiatório pela operação na Síria. O que não percebeu é que estávamos lhe alimentando com informações falsas há meses, projetadas especificamente para expor toda a sua rede. A Coronel Mitchell trabalhava freneticamente em seu terminal, rastreando o ataque cibernético em andamento até sua origem. Os vetores do ataque estão sendo desmontados sistematicamente. Quem quer que esteja conduzindo a contra-operação do nosso lado sabe exatamente o que está fazendo. Helena assentiu. Os 12 operadores desaparecidos incluem alguns dos mais qualificados especialistas em guerra cibernética do Exército. Eles estavam esperando este momento para armar sua armadilha. O capitão Torres recuperou a voz. Senhora, qual é o seu posto e função reais? Os seguranças que haviam recebido novas ordens começaram a retirar as algemas de Helena. Quando as algemas metálicas caíram, ela massageou os pulsos e se levantou com uma leveza que revelava condicionamento físico muito além do padrão militar. Meu posto e função reais são classificados, capitão, mas pode me chamar de Tenente Coronel Rodrigues. E meu indicativo? Ela fez uma pausa, olhando diretamente para o almirante Stone, cujo rosto empalideceu por completo ao perceber a extensão de como havia sido completamente superado. De repente, os alarmes do Pentágono cessaram. A Coronel Mitchell levantou os olhos do terminal. O triunfo estampado em seu rosto. O ataque cibernético foi completamente neutralizado. Todo o acesso hostil foi encerrado e os atacantes foram rastreados até suas localizações físicas. Helena assentiu com satisfação. Almirante Stone, sua rede de contatos e cúmplices está sendo desmontada neste exato momento. Os pagamentos que recebeu, as informações que vendeu, as vidas americanas que colocou em risco, tudo está documentado e será admissível como prova. Stone afundou nas restrições, o peso da situação finalmente se tornando claro. Tudo isso foi uma armadilha desde o início. Desde o momento em que decidiu trair seu país, sim, respondeu Helena. Estamos construindo um caso contra o senhor e seus cúmplices há mais de um ano. Hoje foi simplesmente a culminação dessa operação. O doutor Phillips fechou o tablet e olhou para Helena com admiração profissional. Seu condicionamento psicológico é notável, mesmo sob o estresse de uma acusação falsa e da ameaça de execução. Manteve controle emocional e consciência tática perfeitos. Os olhos verdes de Helena refletiam experiências vividas em lugares que não constavam em nenhum mapa. Doutor, quando você é treinado para operar em ambientes onde ser descoberto significa morte, um tribunal militar parece quase pacífico em comparação. O capitão Torres aproximou-se de Helena com respeito evidente e um toque de reverência. Senhora, devo-lhe um pedido de desculpas. Deveria ter percebido que as provas contra você eram convenientes demais, perfeitas demais. Helena pousou a mão gentilmente em seu ombro. Capitão Torres, você fez exatamente o que um bom oficial deve fazer. Quando viu inconsistências nas provas, fez perguntas. Quando percebeu que algo estava errado, agiu. É esse tipo de integridade que torna nosso exército forte. A Coronel Mitchell imprimia pilhas de evidências da investigação, os relatórios fluindo como a prova final de toda a operação que havia acabado de mudar o destino de todos naquela sala. Tenente Coronel Rodrigues, as provas forenses que reunimos hoje serão mais que suficientes para condenar o almirante Stone e desmantelar toda a sua rede de espionagem. Este caso será estudado em academias de inteligência por décadas. Helena assentiu. Coronel,
Suas habilidades analíticas e sua recusa em aceitar explicações superficiais foram cruciais para o sucesso desta operação. Sem sua investigação minuciosa, o almirante Stone poderia ter continuado operando por anos. A porta da área segura se abriu para permitir a entrada de uma sequência de oficiais, representantes da CIA, NSA, FBI e dos serviços de inteligência militar. A chefe de Helena, uma mulher de cerca de 50 anos, vestindo o uniforme de almirante da Marinha, aproximou-se com um alívio quase contido. Black Widow, disse a almirante, usando o indicativo operacional de Helena. Trabalho excelente. A rede foi completamente neutralizada. 12 agentes hostis capturados, 4 casas seguras invadidas e provas suficientes apreendidas para impedir operações semelhantes por anos. A transformação de Helena era notável de se ver. A aparente major frágil acusada de traição revelara-se uma das mais capazes agentes de inteligência da América, alguém cuja própria existência era classificada em níveis que a maioria dos funcionários do governo jamais alcançaria. À medida que a tarde avançava, o verdadeiro alcance da operação de contra-inteligência se tornava claro. A rede do almirante Stone incluía contatos em 12 países, havia comprometido dezenas de operações ao longo de 18 meses e fora responsável pela morte de pelo menos 6 agentes americanos. A missão na Síria, que havia desencadeado os eventos do dia, era na verdade uma armadilha meticulosamente orquestrada que neutralizou toda a rede. Helena estava agora na sala de reuniões segura do Pentágono, não mais contida ou acusada, mas reconhecida como um dos ativos mais valiosos da comunidade de inteligência. Sua camiseta cinza e as calças militares permaneciam as mesmas, mas tudo o mais nela havia mudado. A postura de profissional experiente, a atenção respeitosa dos líderes militares e o reconhecimento de uma expertise que ia muito além da idade e patente aparentes. Tenente-Coronel Rodrigues, disse o almirante Stone de onde permanecia algemado. Preciso perguntar, há quanto tempo faz esse tipo de trabalho? O sorriso de Helena continha segredos que jamais apareceriam em qualquer registro oficial. Almirante? Digamos apenas que algumas histórias são classificadas demais para serem contadas, mesmo em lugares como este. O capitão Torres aproximou-se com uma pergunta que vinha amadurecendo durante toda a tarde. Senhora, quando entrou nesta sala algemada, acusada de traição, como soube que seria inocentada? Helena olhou ao redor para os rostos que a observavam. Antigos acusadores que agora eram aliados, investigadores que haviam encontrado a verdade por meio da análise cuidadosa e oficiais que aprenderam que as aparências podiam ser muito mais enganosas do que pareciam. Capitão, eu não sabia que seria inocentada. Eu sabia que era inocente, e confiei que a verdade surgiria se pessoas boas como vocês fizessem seu trabalho com integridade e rigor. Às vezes, é tudo o que podemos fazer, confiar no processo e nas pessoas comprometidas com a justiça. Quando a noite se aproximou e a crise imediata passou, Helena encontrou-se sozinha com sua superior, preparando-se para a próxima fase de uma operação que continuaria muito além das revelações daquele dia. A equipe da Síria envia seus cumprimentos, relatou sua comandante. As informações obtidas da rede do almirante Stone já impediram 3 ataques terroristas e identificaram agentes comprometidos em 7 nações aliadas. Helena assentiu, sua mente já se voltando para os desafios à frente. Qual é o status dos contatos no exterior? Já identificamos todos os participantes da rede? A maioria, mas há indícios de uma organização maior, algo que vai além da operação específica do almirante Stone. Talvez precisemos que Black Widow se infiltre ainda mais fundo na próxima fase. Os olhos verdes de Helena refletiam o peso de responsabilidades que poucos compreenderiam. Quão fundo? A expressão de sua superior tornou-se grave. O bastante para que Helena Rodrigues talvez precise desaparecer completamente. A próxima missão exigirá uma nova identidade, novo passado, nova vida. Está preparada para esse nível de comprometimento?
Helena olhou pelas janelas seguras para o horizonte de Washington, pensando nas escolhas que a haviam levado até aquele momento e nas que ainda viriam. Estou me preparando para essa possibilidade desde o dia em que fiz este juramento. Quando começamos? À medida que a noite caía sobre o Pentágono, o edifício mais seguro do mundo continuava sua vigilância eterna. Em salas de reuniões confidenciais e centros de comunicação protegidos, o trabalho de proteger os interesses americanos prosseguia sem interrupção. Helena Rodrigues, também conhecida como Black Widow, preparava-se para sua próxima missão, com o profissionalismo silencioso que a tornara um dos recursos mais valiosos da comunidade de inteligência. O dia havia começado com acusações de traição e terminara com a exposição dos verdadeiros traidores. O almirante Stone enfrentaria prisão perpétua ou execução por seus crimes. A coronel Mitchell fora reconhecida por sua genialidade analítica em descobrir a verdade. O capitão Torres aprendera lições valiosas sobre a complexidade da justiça militar. O Dr. Phillips obtivera percepções psicológicas que informariam seu trabalho por anos. Mas, para Helena, os acontecimentos do dia eram apenas mais um capítulo em uma história contínua de serviço que exigia sacrifícios que a maioria das pessoas jamais compreenderia. Sua verdadeira identidade permanecia classificada, suas conquistas reais nunca seriam reconhecidas publicamente, e seu posto e função existiam apenas em arquivos que poucos funcionários do governo jamais veriam. Enquanto se preparava para deixar o Pentágono naquela noite, Helena refletia sobre as escolhas que a haviam levado até aquela vida, a decisão de servir seu país de maneiras que exigiam anonimato, o compromisso com missões que pediam tudo e ofereciam nenhum reconhecimento, e a disposição de ser mal compreendida, subestimada e, às vezes, acusada dos mesmos crimes que trabalhava para impedir. O amanhã traria novos desafios, novas ameaças e novas oportunidades de servir nas sombras. Mas, naquela noite, a justiça havia sido feita, a verdade prevalecera e a nação estava mais segura porque pessoas boas se recusaram a aceitar explicações convenientes quando as provas exigiam uma investigação mais profunda. Helena Rodrigues, major da inteligência militar, receberia oficialmente uma condecoração por sua cooperação na exposição da traição do almirante Stone. A verdadeira Helena Rodrigues, cuja identidade permanecia classificada no mais alto nível, continuaria seu trabalho em lugares que não apareciam em nenhum mapa, enfrentando ameaças que a maioria jamais saberia que existiam. Os corredores de mármore do Pentágono ecoavam com os passos daqueles que serviam à luz do reconhecimento público e da supervisão democrática. Mas, nas sombras entre esses passos, outros servidores se moviam silenciosamente, protegendo liberdades pelas quais nunca seriam agradecidos. Enquanto Helena caminhava rumo à sua próxima missão e à sua próxima identidade, levava consigo a satisfação de uma operação concluída e o conhecimento de que, em algum lugar da Síria, 12 operadores americanos concluíam com segurança sua própria missão, protegidos pelo sacrifício do anonimato que definia os profissionais mais dedicados da inteligência. A sala de guerra havia, de fato, silenciado quando ela revelou seu indicativo de chamada. Mas o verdadeiro silêncio era aquele que ela carregaria para o que viesse a seguir. O silêncio do serviço confidencial, do heroísmo sem aplausos e da confiança serena que vem de conhecer a verdade, mesmo quando o mundo acredita em outra coisa. Os sistemas de comunicação seguros do Pentágono zumbiam com atividade enquanto a notícia da prisão do almirante Stone se espalhava pela comunidade de inteligência. Dentro das redes classificadas que conectavam as operações mais sensíveis dos Estados Unidos, mensagens criptografadas fluíam entre agências que raramente reconheciam a existência umas das outras. A Operação Black Widow havia superado todas as projeções de sucesso. Mas, no mundo da inteligência, o sucesso frequentemente trazia complicações que os cidadãos comuns jamais imaginariam. Helena permanecia na sala de briefing segura. Sua camiseta cinza e suas calças militares
eram as mesmas da manhã, mas todo o seu mundo havia mudado. As restrições haviam desaparecido, substituídas pela atenção respeitosa de profissionais que compreendiam exatamente o que ela havia realizado. Sua superior, a almirante Sarah Chen, revisava relatórios operacionais em um tablet seguro, enquanto Helena se preparava mentalmente para o complexo pós-operacional que sempre acompanhava missões de infiltração bem-sucedidas. Os efeitos colaterais já começaram, relatou Chen. A rede de Stone incluía ativos em nações aliadas que agora estão tentando apagar seus rastros. Britânicos, alemães e israelenses estão conduzindo revisões de segurança de emergência. 3 oficiais de inteligência estrangeiros solicitaram asilo em troca de informações sobre as atividades de Stone. Helena assentiu, seus olhos verdes refletindo o peso de responsabilidades que iam muito além da crise imediata do dia. Qual é o cronograma para os julgamentos? Perguntou ela. Stone enfrentará um tribunal militar fechado dentro de 30 dias, respondeu Chen. Seus cúmplices serão tratados por diferentes canais, dependendo da cidadania e do nível de envolvimento de cada um. As provas que você ajudou a reunir sustentarão processos pelos próximos 2 anos, informou a almirante Chen. O capitão Torres aproximou-se com evidente hesitação. Apesar das revelações do dia, ele ainda lutava para conciliar a suposta traidora que conhecera naquela manhã com a lendária agente que agora estava diante dele. Senhora, há algo que não me sai da cabeça. Quando estava algemada esta manhã, enfrentando uma possível execução, como conseguiu manter uma compostura tão completa? Helena estudou o jovem oficial com a paciência de quem já havia orientado inúmeros militares ao longo da carreira. Capitão, o que sabe sobre o condicionamento psicológico necessário para operações de infiltração profunda? Apenas o que li em estudos desclassificados. Inoculação ao estresse, regulação emocional, manutenção de identidade sob pressão extrema. Essa é a base, concordou Helena. Mas o treinamento mais profundo envolve algo mais fundamental: aprender a separar suas circunstâncias imediatas da sua missão maior. Quando você entende que suas ações servem a um propósito mais importante que sua própria segurança, torna-se mais fácil aceitar os sacrifícios temporários necessários. O Dr. Phillips, ainda processando o fato de ter interpretado mal o perfil psicológico de Helena, juntou-se à conversa. Tenente Coronel Rodrigues, suas respostas ao estresse durante o interrogatório foram diferentes de tudo o que já observei. Mesmo sabendo o que sei agora, ainda não compreendo totalmente como manteve tanto controle. O sorriso de Helena refletia experiências que nunca apareceriam em registros oficiais. Doutor, imagine que o senhor é um ator que passou 18 meses se preparando para o papel mais importante da carreira. Quando a cortina se levanta, você não quebra o personagem porque o público é hostil. Você confia na sua preparação e entrega a atuação que serve à história maior. Mas neste caso, as apostas eram de vida ou morte, insistiu Phillips. Um único erro poderia ter levado à sua execução. Sim, concordou Helena. E é exatamente por isso que o treinamento é tão intenso e que apenas certas pessoas são selecionadas para esse tipo de trabalho. O perfil psicológico exigido para operações de infiltração profunda inclui não apenas tolerância ao estresse, mas a capacidade de manter a perspectiva mesmo diante da destruição pessoal. A Coronel Mitchell aproximou-se com um tablet exibindo os resultados da análise forense da rede. Tenente Coronel, as provas que reunimos revelam toda a extensão das atividades do almirante Stone. Nos últimos 18 meses, ele forneceu informações que comprometeram 47 operações, resultaram na morte de 9 agentes americanos e renderam 2,7 milhões de dólares em pagamentos de serviços de inteligência a inimigos. A expressão de Helena endureceu quase imperceptivelmente. Coronel, conheci 6 desses 9 agentes pessoalmente. Eram boas pessoas fazendo um trabalho essencial. A traição de Stone não apenas comprometeu missões, destruiu famílias e encerrou carreiras dedicadas a proteger os interesses dos Estados Unidos.
O peso dessas perdas pairou sobre a sala como fumaça. Não eram baixas abstratas de guerra, mas indivíduos específicos cujas vidas foram vendidas por dinheiro por alguém em quem confiavam para protegê-los. Isso nos leva à questão da justiça, disse a almirante Chen, consultando seu tablet seguro. Stone enfrentará as penalidades máximas previstas pela lei militar, mas a questão maior envolve as mudanças sistêmicas necessárias para evitar traições semelhantes no futuro. Helena assentiu. Almirante, o caso Stone revelou vulnerabilidades em nossos protocolos de segurança, que vão além da traição individual. O fato de uma única pessoa conseguir acessar e vender informações tão sensíveis sugere que precisamos de mudanças fundamentais em como compartimentalizamos dados e monitoramos acessos. O capitão Torres tomava notas, reconhecendo a oportunidade de aprendizado única. Senhora, que mudanças recomendaria? Monitoramento comportamental aprimorado, compartimentalização mais rigorosa das informações sensíveis e, acima de tudo, avaliações psicológicas mais precisas do pessoal com acesso a materiais classificados. As motivações financeiras de Stone deveriam ter sido detectadas por meio do monitoramento rotineiro de seu estilo de vida e padrões de gastos. Os programas de treinamento de cibersegurança militar de elite utilizavam plataformas educacionais avançadas projetadas para ambientes de aprendizado classificados. Esses sistemas especializados ofereciam instrução abrangente em testes de penetração de redes, criptografia avançada e técnicas de contra-inteligência por meio de sistemas de gestão de aprendizado em nível militar. As plataformas incluíam simulações em tempo real que reproduziam cenários de ameaças enfrentados por profissionais de inteligência, oferecendo experiência prática com ferramentas e metodologias classificadas indisponíveis em canais educacionais convencionais. O Dr. Phillips fechou o tablet e observou Helena com fascinação profissional. Tenente-coronel, preciso revisar completamente meu entendimento sobre o condicionamento psicológico de agentes infiltrados. Sua capacidade de manter o personagem enquanto conduz operações de contra-inteligência representa um nível de compartimentalização mental que desafia a teoria psicológica convencional. A resposta de Helena refletia anos de experiência com um interesse acadêmico em seu trabalho. Doutor, a mente humana é mais adaptável do que a maioria das pessoas imagina. Quando devidamente treinados e motivados, os indivíduos podem manter múltiplas camadas de identidade e propósitos simultaneamente. A chave é garantir que a missão central nunca entre em conflito com as motivações aparentes da identidade de cobertura. Mas manter tal compartimentalização por 18 meses, incluindo o estresse extremo de hoje, sugere um condicionamento psicológico muito além de qualquer coisa publicada na literatura, observou Phillips. E é por isso que grande parte dessa pesquisa permanece classificada, respondeu Helena. As técnicas usadas para preparar agentes em missões de infiltração profunda são consideradas sensíveis demais para a publicação acadêmica. Elas representam décadas de aprimoramento com base em operações reais que, oficialmente, nunca aconteceram. A almirante Chen verificou seu dispositivo de comunicações seguras e franziu o senho. Temos uma nova situação em desenvolvimento. A inteligência indica que a prisão de Stone acionou protocolos de emergência entre seus contatos internacionais. Vários ativos de alto valor estão pedindo extração ou eliminação para evitar exposição. A transformação de Helena foi imediata e visível. A instrutora paciente desapareceu, substituída pela profissional tática que havia passado 18 meses construindo o caso contra o almirante Stone. Almirante, qual é o prazo para esses protocolos de emergência? Desconhecido, respondeu Chen, mas provavelmente medido em horas, não em dias. Os contatos de Stone sabem que sua prisão significa uma análise completa de suas comunicações e atividades. Eles estão se movendo para se proteger e eliminar evidências, o que também cria oportunidades. Pessoas desesperadas cometem erros, observou Helena.
Se conseguirmos monitorar suas comunicações de emergência e tentativas de extração, poderemos capturar ativos que permaneceram escondidos por anos. O capitão Torres acompanhava o diálogo com uma compreensão crescente de como as operações de inteligência realmente funcionavam. Senhora, está dizendo que a prisão do almirante Stone foi apenas o começo de uma operação maior. Os olhos verdes de Helena refletiam a paciência calculista de uma mestra de xadrez que via movimentos que outros não percebiam. Capitão, o trabalho de inteligência bem-sucedido não se trata de prisões isoladas ou de uma única operação. Trata-se de criar efeitos em cascata que exponham redes inteiras e perturbem atividades hostis por anos. A missão na Síria, que supostamente desencadeou os eventos de hoje, acrescentou a almirante Chen, foi projetada para forçar Stone a se comunicar com seus controladores, permitindo-nos interceptar e analisar tudo. Cada passo de hoje foi coreografado para maximizar o valor de inteligência resultante de sua exposição. O Dr. Phillips balançou a cabeça, incrédulo. Então, a prisão e o tribunal da Major Rodrigues foram encenações projetadas para fazer Stone e seus contatos acreditarem que estavam seguros para continuar suas atividades. Precisamente, confirmou Helena. A melhor maneira de capturar alguém envolvido em uma conspiração é fazê-lo acreditar que seu plano está funcionando perfeitamente. Stone achou que havia conseguido me incriminar por seus crimes enquanto seus cúmplices concluíam o roubo de dados. Em vez disso, cada movimento dele forneceu mais provas de sua culpa e expôs toda a rede. A Coronel Mitchell monitorava relatórios de inteligência em seu tablet. As reações internacionais estão acelerando. A inteligência britânica relata atividades incomuns entre os contatos conhecidos de Stone em Londres. A Agência Federal Alemã indica padrões semelhantes em Berlim. Até os israelenses estão observando movimentos entre os ativos que vinham monitorando. Helena assentiu com uma satisfação sombria. A rede é maior do que avaliamos inicialmente. A prisão de Stone está forçando ativos dormentes a se revelarem por meio de suas respostas de emergência. A almirante Chen consultou novamente o tablet antes de se dirigir à sala. Tenente Coronel Rodrigues, dadas as implicações internacionais desta operação, as autoridades superiores estão requisitando seu relatório imediato em uma instalação classificada. A extensão da rede de Stone sugere conexões com operações em andamento que exigem sua contribuição direta. Helena compreendeu as implicações imediatamente. Almirante, estamos falando de operações que vão além da rede específica de Stone. Conexões com atividades de inteligência hostis mais amplas? É isso que precisamos determinar, respondeu Chen. Seus 18 meses de trabalho infiltrado com Stone podem ter revelado padrões que se conectam a outras investigações em andamento. A comunidade de inteligência precisa do seu conhecimento direto para avaliar as implicações mais amplas. O capitão Torres parecia confuso. Senhora, se a Tenente Coronel Rodrigues trabalhou disfarçada por 18 meses, o que acontece agora com sua identidade de cobertura? Como alguém volta a ter uma vida normal depois de uma operação como essa? O sorriso de Helena carregava sombras que falavam de sacrifícios que a maioria das pessoas jamais compreenderia. Capitão, agentes do meu nível não têm exatamente uma vida normal para voltar. Cada missão leva à próxima. Cada identidade cumpre seu propósito e desaparece quando já não é necessária. Mas e a família, amigos, relacionamentos pessoais? Como mantém conexões com o mundo civil? A pergunta pairou no ar com um peso que surpreendeu a todos na sala. Helena ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Capitão, a vida que você descreve, família, amigos, relacionamentos, são luxos que a maioria dos agentes infiltrados renuncia quando aceita esse tipo de serviço. A missão se torna sua família. Seus companheiros de operação se tornam seus amigos. Seus relacionamentos pessoais existem apenas como parte da identidade de cobertura que serve à missão atual. O Dr. Phillips
fazia anotações com óbvia fascinação. Esse nível de sacrifício pessoal representa custos psicológicos extraordinários. Como indivíduos conseguem lidar com uma separação tão completa das conexões humanas convencionais? A resposta de Helena refletia anos de reflexão filosófica sobre o caminho que escolhera. Doutor, a maioria das pessoas encontra significado em seus relacionamentos e conquistas pessoais. Operativos como eu encontram significado no serviço a algo maior que nós mesmos. A satisfação de saber que nosso trabalho protege pessoas que nunca saberão que existimos, evita catástrofes que nunca aparecerão nas manchetes e preserva liberdades que a maioria dos cidadãos considera garantidas. Mas a que custo pessoal? Insistiu Phillips. Helena olhou através das janelas seguras para o horizonte de Washington, refletindo sobre escolhas que a maioria das pessoas jamais teria de enfrentar. O mesmo custo pago por soldados que morrem protegendo estranhos, por médicos que passam a vida tratando pacientes em locais remotos, por pesquisadores que dedicam décadas a resolver problemas que talvez nunca vejam solucionados. Algumas formas de serviço exigem tudo, e algumas pessoas estão dispostas a dar tudo. A almirante Chen verificou novamente suas comunicações seguras. Tenente Coronel, precisamos avançar para a próxima fase dos relatórios. As implicações internacionais estão se expandindo mais rápido do que o previsto. Helena assentiu, sua mente já se adaptando aos desafios complexos que viriam. Mas o capitão Torres deu um passo à frente com uma última pergunta. Senhora, preciso perguntar. Quando o almirante Stone exigiu saber seu indicativo e você respondeu Black Widow, o que passou pela sua mente? Aquele momento em que finalmente revelou quem realmente era. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos, lembrando o peso daquele instante em que 18 meses de cuidadosa infiltração terminaram com 2 palavras que mudaram tudo. Capitão, eu estava pensando nos 9 agentes que morreram por causa da traição de Stone. Nas famílias deles, que nunca saberão toda a verdade sobre como perderam seus entes queridos. Nos inúmeros americanos que dormem em segurança, porque pessoas como aqueles 9 agentes permanecem de guarda na escuridão. Ela fez uma pausa, e seus olhos verdes refletiram profundidades de experiências e lugares que existiam apenas em arquivos classificados. Quando eu disse Black Widow, não estava revelando quem eu sou. Estava homenageando quem eles foram e garantindo que o sacrifício deles tivesse significado. A sala ficou em silêncio enquanto o peso das palavras de Helena se instalava sobre todos os presentes. Aquilo não era apenas sobre o sucesso de uma operação de contra-inteligência ou sobre expor um traidor. Era sobre o custo humano de proteger uma nação que jamais compreenderia totalmente o preço pago por sua segurança. A almirante Chen recolheu seus materiais, sinalizando o fim do briefing imediato. Senhoras e senhores, o que aconteceu aqui hoje permanecerá classificado no mais alto nível. A exposição bem-sucedida da rede do almirante Stone representa uma das vitórias de contra-inteligência mais significativas dos últimos anos, mas seu verdadeiro alcance deve permanecer oculto para proteger operações em andamento e fontes de inteligência. Enquanto os diversos oficiais começavam a se dispersar, Helena permaneceu sozinha por um momento, reunindo seus pensamentos e se preparando para o que viria a seguir. O dia havia começado com acusações de traição e terminara com a exposição dos verdadeiros traidores. Mas, no mundo da inteligência, os finais raramente eram definitivos. O sucesso frequentemente criava novos desafios, novas ameaças, novas oportunidades de serviço que exigiam tudo e ofereciam nenhum reconhecimento. O Dr. Phillips aproximou-se dela uma última vez. Tenente Coronel Rodrigues, devo dizer que o dia de hoje mudou completamente meu entendimento sobre o que as operações de infiltração profunda exigem das pessoas que as realizam. Sua resiliência psicológica e consciência tática representam capacidades muito além do treinamento militar convencional. A resposta de Helena refletia anos de experiência com o interesse acadêmico em seu trabalho. Doutor,
As pessoas escolhidas para esse tipo de serviço não são sobre-humanas. Somos apenas indivíduos que encontraram significado em missões que exigem que nos tornemos o que a situação demanda. Hoje fui uma traidora acusada. Amanhã posso ser uma empresária internacional, uma estudante de pós-graduação ou uma jornalista em viagem. A identidade muda, mas a missão permanece a mesma. Ela olhou para as janelas seguras, onde as luzes de Washington tremeluziam contra a escuridão que se formava. A missão é ficar entre o povo americano e aqueles que tentam feri-lo, usando as ferramentas e identidades necessárias para garantir que nossos cidadãos possam viver sem medo de ameaças que nunca saberão que existiram. Enquanto Helena se preparava para deixar o Pentágono rumo à sua próxima designação, refletiu sobre os acontecimentos do dia e seus significados mais amplos. O almirante Stone enfrentaria a justiça por sua traição, mas sua exposição havia revelado vulnerabilidades na segurança americana que levariam anos para serem totalmente corrigidas. A rede internacional de contatos e co-conspiradores seria desmantelada sistematicamente, mas novas ameaças inevitavelmente surgiriam para ocupar seu lugar. O trabalho continuaria, conduzido por pessoas cujos nomes nunca apareceriam nos livros de história, cujas conquistas jamais seriam reconhecidas publicamente e cujos sacrifícios seriam medidos por ameaças evitadas, não por glórias conquistadas. Helena Rodrigues, também conhecida como Black Widow, era uma dessas pessoas que haviam escolhido o serviço acima do reconhecimento pessoal, a missão acima da realização individual, o dever acima do conforto. A crise imediata estava resolvida. O almirante Stone estava sob custódia, sua rede exposta e as operações na Síria concluídas com sucesso. A missão de infiltração de 18 meses de Helena havia atingido seus objetivos além de todas as projeções. A comunidade de inteligência americana estava mais segura, mais consciente de suas vulnerabilidades e melhor preparada para evitar traições semelhantes no futuro. Mas, enquanto Helena recolhia seus pertences pessoais e se preparava para a partida, a almirante Chen aproximou-se com um dispositivo de comunicação seguro. Black Widow. Temos uma mensagem prioritária de Langley. Acesso restrito, classificação além do nível normal. Helena aceitou o dispositivo e inseriu seus códigos de autenticação. A mensagem era breve, mas carregada de implicações que mudariam seu futuro imediato. Estação de Moscou relata comprometimento de ativo. Agente infiltrado solicita extração de emergência. Serviços de inteligência hostis conduzindo varredura sistemática de ativos americanos. Protocolos Black Widow autorizados. Apresente-se à base aérea de Andrews em até 6 horas para implantação imediata. Helena olhou o horário da mensagem. 23h57. Menos de 24 horas após sua prisão como suspeita de traição, ela estava prestes a partir para outra missão secreta do outro lado do mundo. Ela apagou a mensagem e devolveu o dispositivo à almirante Chen, que a observava com a expressão de quem entendia o peso do que havia sido solicitado. Moscou? Perguntou Chen em voz baixa. Helena assentiu. Aparentemente, a rede de Stone tinha conexões que ainda não identificamos totalmente. Alguém na Rússia está limpando a casa e mirando ativos americanos que podem ter informações sobre as atividades dele. Pela primeira vez naquele dia, Helena sentiu algo próximo do cansaço, não físico, mas o desgaste profundo de perceber que o trabalho nunca terminava. Cada missão bem-sucedida gerava novas responsabilidades, novos perigos, novas oportunidades de servir a um custo pessoal que a maioria jamais compreenderia. Está preparada para a implantação imediata? Perguntou Chen. O sorriso de Helena carregava a resignação tranquila de quem há muito aceitara que sua vida seria medida em missões, não em anos, em conquistas, não em relacionamentos, em serviço, não em realização pessoal. Almirante, estou preparada para a implantação imediata desde o dia em que fiz meu juramento. A única questão é se a missão me permitirá voltar para casa quando terminar.
A almirante Chen entregou-lhe um envelope lacrado, contendo seus novos documentos de identidade e os parâmetros da missão. Black Widow, sua identidade de cobertura para esta operação será completamente diferente de tudo o que você já fez antes. Você irá mais fundo do que jamais pedimos a qualquer pessoa. Os riscos são significativos. Helena aceitou o envelope sem abri-lo, entendendo que certos conhecimentos deveriam ser adquiridos apenas quando não houvesse mais oportunidade de voltar atrás. Almirante, até que ponto estamos falando? Perguntou. Profundamente o bastante para que Helena Rodrigues talvez não exista quando você retornar. Profundamente o bastante para que a própria Black Widow precise desaparecer permanentemente, a fim de proteger a segurança da missão. Helena olhou ao redor da sala de instruções segura do Pentágono pela última vez, memorizando cada detalhe que talvez nunca mais visse. Os corredores de mármore, as áreas de reunião confidenciais, os escritórios onde profissionais dedicados trabalhavam incansavelmente para proteger os interesses dos Estados Unidos. Era possível que nunca mais retornasse a esse mundo de reconhecimento oficial e apoio institucional. Enquanto caminhava em direção à saída segura que a levaria à base aérea de Andrews e ao que quer que a esperasse em Moscou, Helena fez uma pausa para deixar uma última mensagem ao capitão Torres, que permaneceria para concluir os procedimentos administrativos relacionados à prisão do almirante Stone. Capitão, disse ela, sua voz carregando o peso da sabedoria conquistada. Lembre-se do que aprendeu hoje. Às vezes, os inimigos mais perigosos são aqueles que vestem o mesmo uniforme que nós e falam a mesma língua. Mas também lembre-se de que os protetores mais dedicados muitas vezes são os que ninguém nota, as pessoas que permanecem nas sombras para que os outros possam viver na luz. Helena Rodrigues, Black Widow, caminhou pela noite de Washington rumo à sua próxima missão, levando consigo a satisfação da justiça cumprida e a consciência de que, em algum lugar na escuridão, outros guardiões silenciosos assumiam seus postos para proteger uma nação que jamais saberia seus nomes. As luzes do Pentágono continuaram acesas durante toda a noite, como haviam feito por décadas, alimentadas pela dedicação daqueles que serviam sob reconhecimento público e daqueles que serviam nas sombras, cada um desempenhando seu papel na eterna vigilância que a liberdade exigia. E, no silêncio entre os passos, no espaço entre o reconhecimento oficial e a necessidade classificada, o verdadeiro trabalho de proteger a América continuava, conduzido por pessoas como Helena Rodrigues, cujas maiores vitórias nunca seriam celebradas, cujos sacrifícios mais profundos nunca seriam conhecidos, e cujo compromisso mais intenso era medido não pela glória recebida, mas pelas ameaças evitadas e pelas vidas protegidas. A sala de guerra havia ficado em silêncio quando ela revelou seu indicativo de chamada. Mas o silêncio mais verdadeiro era aquele que ela levava consigo para o que viesse a seguir. O silêncio do serviço sem reconhecimento, do sacrifício sem aplausos, do dever que exige tudo e nada promete, exceto a certeza de que, em algum lugar do mundo, pessoas dormiam em segurança porque alguém como Black Widow permanecia de guarda na escuridão. Esta história termina aqui, mas a jornada continua. Muitos novos episódios e histórias o aguardam. Se você gostou, tire um momento para curtir, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho. Nos vemos na próxima história.